O problema porque eu tinha falado para vocês que Augusto é um deus. Augusto deve ser adorado por questões políticas, mais do que por questões religiosas. Se Augusto deve ser adorado, então esses caras aí não estão adorando Augusto. Então, manda matar. Ser cristão era considerado crime e vai ser passível de pena de morte, inclusive. Os primeiros cristãos, então, são bastante perseguidos, principalmente Nero. Nero vai ser o imperador ali que vai perseguir pra caramba. Nero, ele vai botar fogo em Roma e vai falar que são os cristãos, aumentando ainda mais a perseguição, né? Nero adorava, pegava os cristãos ali, colocava piche de rua, né, nas costas, grudava na madeira, eles ficavam grudados, né, erguia eles à noite, jogava ali combustível e tacava fogo neles, né, para ter show pirotécnico que ele tanto gostava com os cristãos. Então é uma perseguição muito violenta. Essa perseguição ela vai durar muito tempo, né, até 313 depois de Cristo, quando Constantino, imperador romano, ele vai permitir a fé cristã. 395, Teodósio, o outro imperador, ele não só mantém essa permissão, como ele vai tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Em 395 a gente tem uma inversão ali do perseguido e o perseguidor, porque agora os cristãos vão ser perseguidores de outras religiões, né? Na verdade o próprio Estado, né? Ele quer uma religião única, percebe por questões políticas que é mais fácil governar um povo que tem uma única religião. O cristianismo parece ser algo que agrega muita gente, então ele torna o cristianismo uma religião oficial, persegue outras religiões, né? Você tem então a era dos imperadores, alguns muito loucos, né? Você tem dinastias de imperadores, a primeira dinastia, Júlio Cláudios, né? Que começa ali na verdade, com a descendência de Júlio César, Otávio Augusto, né? Aí você vai ter Tibério, Calígula, Cláudio, Nero. Esse Calígula é um cara, assim, Calígula e Nero são loucos, obsessivos pelo poder. O poder é tão grande na mão dos imperadores que eles cometem abusos absurdos, né? Calígula fazia, então, adorava, tinha aqueles arena de orgias, né? Então os exageros ali dos prazeres, né? Do excesso de poder são muito bem marcados ali por figuras como Calígula e Nero, né? Pessoas com poder demais, sem cabeça ali de pensar no povo, pensando apenas no benefício de estar no topo do mundo, né? Abusam bastante desse poder. Depois vem a dinastia dos Flávios, Vespasiano, Domiciano, dos Antoninos. Nessa dinastia dos Antoninos temos Marco Aurélio e Cômodos é o cara do filme lá, o Gladiador. Um pouco, é claro, um pouco ficção o filme, algumas questões, bom, ficção, o próprio personagem, o heroísmo dele já é uma marca de ficção, mas você tem ali alguns fatos deslocados para fazer o filme, né? Mas alguns personagens que existiram, alguns foram baseados em, como o próprio Maximus, baseado em vários personagens ali da história romana, o próprio Espartaco. E você tem o Cômodo, que realmente era um imperador que fazia jogos como gladiador. Né? Como assim, né? Gladiador era escravo, podia morrer ali. Era tudo jogo ali, marcado, combinado. Isso era uma forma de conquistar ali o amor do povo, o respeito do povo. Estava se perdendo, a dinastia dele estava se perdendo com ele, né? Ele foi um péssimo gestor. Então, para conquistar a fama do povo, ele fez todo esse show. Eu sou o gladiador, né? E é claro que não teve muito efeito, ele gastou muito dinheiro com os jogos, com o aumento dos jogos, achando que ia dominar mais o povo com isso. Não conseguiu nada, né? Conseguiu nada, o Senado ali se cresceu bastante nesse período, né? Diferente do seu pai Marco Aurélio, que foi considerado um filósofo, né? Apegado à filosofia do estoicismo, ele teve uma gestão muito melhor que o seu filho Cômodos, né? E aí a última dinastia dos Severos, né? Bom, após esse período, né, dessas dinastias, temos a crise no Império Romano. Quais vão ser os motivos da crise? Alto gasto para manter o Império, falta escravos, né? Por quê? Porque as conquistas foram diminuídas na própria Pax, o início da Pax Romana. Pensaram, a gente tem que administrar o que a gente tem, não querer conquistar mais depois não conseguir conquistar, né? Então começa a diminuir o número de escravos, e era uma sociedade baseada no trabalho escravo.
começa a diminuir isso, tem problemas. Começa a pressão nas fronteiras, né? Muitos povos ali que eles chamavam de bárbaros, né? Bárbaros, então, nome criado ali pelos gregos, para dizer aquele que não é grego, que não tem a cultura tão avançada como a nossa, né? Seria como primitivo, como indígena, que era tratado pelos europeus que chegaram aqui primeiramente. Começa a pressão na fronteira, eles já não tem mais tanta força o exército, né? O exército vai diminuindo, né? Muitos caras ganham dinheiro, ali tem o terra, né? Tem um dinheiro bom, para que eu vou continuar sendo soldado? No próprio filme a gente percebe ali do gladiador, o cara ele quer voltar para casa, ele fala, bom, vou para essa batalha e depois vou para casa, porque já tenho minha terra lá, tenho meu latifúndio. Alguns bárbaros são contratados como mercenários, com seus federados, né? Então começa a entrar muita gente de fora do Império Romano dentro do seu próprio exército. Bom, isso tudo vai gerar toda essa crise, né? Começam a crescer outros generais, se crescer como ali no início do Império, ambição de generais que fazem guerras civis. Começa a inflação muito alta. Inflação por quê? Porque talvez um dia você tenha pensado assim, poxa vida, né? A solução para acabar com a miséria é só imprimir, não tem a Casa da Moeda? Então, imprime dinheiro, dá para as pessoas, pronto, aí todo mundo tem dinheiro, né? E ninguém passa fome. Não é assim, né? É uma questão difícil de entender ali, para leigos em economia, mas você precisa de uma coisa que os economistas chamam de lastro, né? Dinheiro tem que ter lastro, tem que ter um fundo ali de riqueza, né, para que você gere dinheiro, não é só ir soltando papel moeda, você vai soltando papel moeda, vai gerando inflação, né? Inflação quer dizer que as coisas vão aumentando muito rapidamente, né? O comércio cai, olha, toda essa crise vai fazer com que as pessoas mais ricas, os patrícios mais ricos vão para vilas, vão para o campo, vão sair de locais grandes como Roma e vão para o campo, né? E isso vai gerar uma ruralização que posteriormente vai ser a base ali do sistema da Idade Média, feudalismo. Bom, no meio dessa crise, né, Constantino, ele remodela Bizâncio, que é uma cidade que ele vai chamar de Constantinopla, em homenagem a ele mesmo, né? Constantino vai fazer uma cidade chamada Constantinopla, né? Para fugir das disputas da capital de Roma, ele vai para lá, né? Fala que Roma está muito bagunçada, vou fazer essa cidade ali para fugir desses problemas. Constantino também era o cara que eu tinha dito que permitiu o cristianismo. Depois, 395, Teodósio, que é o cara que vai criar a religião oficial, o cristianismo como religião oficial do Império, ele vai dividir o Império em dois: Império do Oriente e Império do Ocidente. Império do Oriente, com a capital em Constantinopla, Império do Ocidente, com a capital em Roma. E logo em seguida começam as invasões bárbaras. Último episódio de Roma, né, do Império Romano, a crise final realmente, ali a morte de Roma, né? Não se consegue mais conter os povos que eles chamavam de bárbaros, uma série de povos, cada vez entre Roma, saqueiam as cidades romanas, matam soldados nas fronteiras, não tem mais muito como conter, Roma já não tem mais tanto poder. 476, Odroaco, rei dos Érulos, ele depõe o último imperador romano. Como eu disse no início, Roma começa com Rômulo, termina com outro. Rômulo Augusto, último imperador romano, 476 é o fim do Império Romano do Ocidente. Aquele Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, ainda vai durar 1000 anos. Não com esse poder, mas vai durar 1000 anos. O latim talvez seja a maior influência, né? Porque o latim é uma língua de onde veio o português. Do latim saíram várias línguas com o passar do tempo, né? O francês, o romeno, o italiano, o espanhol e o português, né? Nossa língua, então, por isso tem muitas palavras em comum ali com o latim. Bom, eu creio que é isso. Qualquer dúvida, postem, comentem, querem continuar conversando. Estamos aí para falar sobre essa que não é mais a grande Roma.